compartilho com vocês lá no... Então, o que é importante que vocês entendam do dipolo? Tá? O problema é que, embora moléculas sejam neutras, tá certo? Elas podem ter uma distribuição de átomos que seja simétrica. Isso é muito claro na molécula de água, que você tem o oxigênio, né? E os hidrogênios, eles, diferente do CO2, né? Que é OCO, é uma reta, tá? A molécula de água ela faz um ângulo, os hidrogênios e o oxigênio formam como que um Vzinho, tá certo? E acontece, por causa da distribuição de elétrons na eletrosfera, que os elétrons que estavam perto dos hidrogênios, eles ficam o tempo todo praticamente próximos do oxigênio. Então, embora a molécula seja neutra, ela tem um desbalanço de carga, ela tem mais carga de um lado, e ela tem menos carga, né? Essa carga está mais em cima, está faltando embaixo. No caso, tem 2 elétrons a mais em cima, não tem 2 elétrons embaixo. Portanto, a molécula de água ela tem um lado que ela é positivo e um lado que ela é negativo. E o que acontece é que se você chega muito perto dela, você percebe essa diferença. Né? Quando digo perto, assim, uma distância umas vezes maior que o tamanho dela. Né? Então, uma outra molécula que chegue perto dessa molécula de água, ela vai perceber que, dependendo do lado que ela chega, ela vai ver mais carga positiva ou mais carga negativa. E, em função disso, se ela for positiva ou negativa, ela pode ser repelida por um lado da molécula de água, mas atraída pelo outro, né? Dependendo do lado pelo qual ela vai chegar. Ou seja, embora ela seja neutra, ela tem efeitos elétricos, ela exerce forças em outras moléculas que chegam perto. Se você se afasta e ela basicamente a uma distância grande o suficiente que você não consegue mais ver essa estrutura assimétrica, esse Vzinho, aí o que você observa basicamente é uma molécula neutra, tá? Isso a gente tem um nome para chamar resolução. A ideia é basicamente a mesma ideia de quando você vê um farol de carro muito longe. Quando você está muito longe, tem um carro com farol se aproximando, você não sabe se, por exemplo, é um carro ou uma moto. Você não consegue ver se são dois faróis ou um farol só. Né? Isso tem a ver com ótica, não é o caso nosso aqui, mas é que o olho humano ele é capaz, a gente fala, ele tem uma resolução que mais ou menos te diz a que distância a gente consegue perceber que 2 objetos são 2 objetos separados. Porque quando está muito longe é como se fosse uma coisa junta, né? Então, como eu falei, se você vê um objeto, uma luz forte vindo na sua direção, está muito longe, você vê uma luz. Quando está chegando mais próximo de você vai perceber que, de repente, aquela luz se divide em duas. Você fala, então deve ser um caminhão, deve ser um carro, não pode ser uma moto, tá certo? Porque uma moto tem um farol só na frente. Isso mais ou menos é o que acontece, não tem nada a ver com ótica, tá? Só uma ideia, isso é o que acontece com os dipolos. Se você está muito longe, você simplesmente não percebe, você não sente a influência dele sobre você, mas se você está perto, você sente. É por isso que quando você faz você tem que fazer aquela aproximação, né? Porque como eu falei naquele vídeo que eu gravei, existe aquela fórmula exata, mas aquela fórmula exata dá muita conta, então você faz aquela aproximação. E como o dipolo, se você se afasta uma distância grande o suficiente dele, é como se ele não tivesse mais carga, tá certo? O que você então acaba vendo é que a força vai a zero muito rapidamente, muito mais rapidamente do que iria no caso de uma carga sozinha. É por isso que lá tem a equação tem o inverso do cubo da distância, tá certo? E como eu falei também, né? A gente nunca fala, mas uma carga sozinha que se chama monopolo elétrico. A gente não usa o termo monopolo, né, porque senão a gente fala carga elétrica. Mas a palavra dipolo em contraposição a você ter uma carga, né, ou só uma carga positiva, ou só uma carga negativa, que a gente chama de monopolo elétrico, tá certo? Mas deixa eu tentar discutir, vocês tiveram problemas com aqueles exercícios de força, aquelas coisas? Não, vocês acharam que foi tranquilo fazer aquilo? Estou falando de exercícios antes da parte de polo. Bom, aparentemente não, né? Pelo silêncio, acho que vocês conseguiram fazer. Tá, o que às vezes é um pouco confuso, tá? Eu sempre que eu consigo, eu vou lá, eu mudo isso, mas eu não posso simplesmente entrar no sistema e ficar mudando.
Às vezes, pode ser que alguns exercícios, a formulação, ou seja, o enunciado esteja um pouco confuso. Se tiver confuso, tá? Por favor, fala, olha, eu não estou entendendo o que a pergunta está falando, porque eu tento me colocar muitas vezes no lugar de vocês, né? Para ver se a resposta, se a pergunta, pelo menos que a pergunta tem que estar clara para você saber o que o cara está perguntando, né? Mas o fato de eu já ter uma certa experiência com essas coisas, tá certo? Muitas vezes eu não consigo perceber essas formulações que não são muito ideais, porque eu já entendo, muitas vezes eu entendo o problema. Assim, quando eu leio, eu sei o que ele está perguntando. Mas pode acontecer de eu ler também, às vezes não entender. Daí, quando isso acontece, eu fico preocupado. Eu falo, bom, se eu que sou físico, não estou entendendo o que está perguntando, né? É de se esperar que vocês, não estou menosprezando a inteligência de ninguém, só estou falando questão de experiência, é de se esperar que vocês não entendam, né? Se para mim está difícil o que estão perguntando, imagina para vocês, a chance de ser mais difícil para vocês é maior. Então, quando eu tiver alguma pergunta, alguma formulação desse tipo, vocês, por favor, entrem em contato comigo, me avisem, que daí a gente vai lá e tenta melhorar a formulação das perguntas, porque a pessoa que está colocando essas perguntas no sistema, já tem muita coisa para fazer. É normal que ela, às vezes, erre alguma coisa, ou digite uma coisa errada, ou seja meio confusa na maneira, às vezes, de formular a questão. Tá certo? Mas só para dar um exemplo para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui, tá? E discutir um problema que eu acho que é um problema legal, tá? Que eu gosto sempre de discuti-lo, tá? Deixa eu ver se eu vou lembrar vocês. É o problema, se não me engano, 1B do Moodle. Deixa só um minutinho que eu tenho que abrir aqui o Moodle da nossa turma. Tá? E desculpe, pessoal, esse material que eu vou pôr com as notas, com os exercícios que eu resolvi do TIPRA, eu vou colocar não nessa página oficial da disciplina, mas na página nossa, lá naquela outra, que é só da nossa turma, tá? Então, deixa eu entrar aqui e dar uma olhada no problema, que é o problema... Pronto, achei aqui, ó. Tá, problemas, tarefa 1B, tá? Problemas de campo elétrico e força, certo? Deixa eu compartilhar só com vocês, para vocês entenderem o que eu estou exatamente falando aqui, tá certo? Só um minutinho, por favor. Tá, então agora eu estou mostrando uma página que vocês provavelmente já tentaram fazer, se não fizeram ainda vão fazer. São as tarefas, a parte B, né? A tarefa chama lá de 1B, tá certo? Bom, esse primeiro problema é muito simples, você tem só duas cargas, né? Pergunta qual que é a força entre elas, né? Independente, claro, duas cargas elas se repelem, né? Mas a força entre elas vai ser sempre na direção da linha que as une. Como são duas cargas exatamente iguais, elas vão simplesmente, né, se afastar uma da outra, vai ter sempre uma força apontando na direção, no caso ambas têm sinais positivos, elas vão acabar sempre se afastando, tá? A minha preocupação um pouquinho é com relação a esse problema aqui 2, tá? Em que você tem duas cargas. Você fala, onde é que eu coloco uma terceira carga para que essa terceira carga fique em equilíbrio? Tá? A minha pergunta é, vocês conseguiram fazer esse problema? Sim, professor. Conseguiu? Tá. Amanda, você conseguiu? Eu ainda não peguei os questionários, eu estava querendo terminar de estudar toda a matéria. Tá. Deixa eu só dar uma dica para vocês, né? Que é basicamente a seguinte: eu fiz um desenhinho aqui, tá certo? Que é só para ficar um pouco mais claro o que eles estão perguntando, porque isso aí é um problema que eu costumo dar quando eu dou aula presencial, eu costumo dar esse problema aí, tá certo? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma figura que eu fiz agora de pouco, né? Que é isso aqui, ó. Vocês estão vendo essa figura aí que eu estou colocando, né? Está mais ou menos claro para vocês? Tá. O que é essa figura? Eu fiz o desenho, mas tentei imaginar o que é esse desenho que ele está sugerindo. Ele diz, olha, ele tem uma carga positiva, que é uma carga, eu desenhei ela maior,
né, essa esferinha, porque a carga positiva ela é em módulo maior, e uma carga negativa que eu a desenhei menor, né, só para ficar claro quando a gente olha qual que tem mais carga, qual que tem menos carga, embora sejam sinais diferentes, o módulo de uma é maior que o módulo da outra, tá certo? E daí ele fala, tá certo? Ele pergunta o seguinte, ele fala, olha, eu tenho uma terceira carga, que é essa carga verde aqui, tá? Eu desenhei ela verde. Onde é que eu ponho essa carga de tal maneira que a força sobre ela fique sempre igual, fica zero, tá certo? Então, esse problema ele é relativamente simples se você perceber o seguinte, tá? Se eu colocar essa carga aqui, independente da distância aqui, se eu colocar essa carga aqui no meio, tá? No meio que eu digo entre as duas, não necessariamente no meio, vou colocar ela mais perto da azul, aqui não importa. Positivo ou negativo, independente dessa carga ser positiva ou negativa, se ela for positiva, tá? Ela vai ser repelida pela carga positiva, ou seja, ela vai ser empurrada para a direita, ela vai ser atraída pela carga negativa, ou seja, ela vai ser puxada para a direita. Então, se você botar uma carga positiva aqui, as duas outras cargas que estão lá, elas vão fazer uma força sobre essa carga na mesma direção. Então, a carga não vai conseguir ficar parada, certo? Mas se eu botar uma carga negativa, é a mesma coisa, só muda o sentido agora, né, da força, porque se você botar uma carga negativa ali, ela vai ser repelida pela carga azul e atraída pela carga vermelha. Lembra que azul é negativo, vermelho é positivo. Então, ela vai ser puxada agora para o lado esquerdo. Então, não tem como você colocar uma carga aqui, seja ela positiva, seja ela negativa, de tal maneira que ela fique em equilíbrio. Ou seja, equilíbrio significa as duas forças que atuam sobre ela são exatamente iguais e contrárias. Tá? Aí você fala assim, agora eu pego isso aqui, tá? Então vou botar uma carga do lado de cá. Tá? Qual que é o problema de se botar uma carga do lado de cá? Né? Você fala, bom, se ela for uma carga positiva, né? Vamos dizer que a carga minha verde é positiva. Legal, porque ela vai ser repelida pela carga positiva e vai ser atraída pela carga negativa. Eu falo, faz sentido, né? Porque ela sofre repulsão e atração, de repente essas duas se equilibram. Se ela for negativa, bom, se ela for negativa, ela vai ser, se ela for positiva, ela vai ser repelida pela positiva, atraída pela negativa. Se ela for negativa, ela é repelida pela azul e atraída pela vermelha. Aí você fala, olha, então, independente do sinal, se eu colocá-la ali, né, é uma posição, acho que é um lugar legal, porque ela sente uma força para um lado e uma força para o outro. Só que, qual que é o problema? Sem fazer a conta, tá, se você botar uma carga aqui, tá, tem como essas duas forças que atuam sobre ela serem iguais? Não. Por que não? Porque a força é proporcional ao produto das cargas. E inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, independente dessa carga aqui ser positiva ou negativa, a força que essa carga maior faz é muito maior do que a força que essa carga aqui faz. Por quê? Porque ela tem mais carga, portanto, isso já diz a força dela vai ser maior, em princípio, e a distância é menor. Então, você tem duas coisas que estão contribuindo para que essa força seja muito forte. Não só a carga é maior, como a distância da carga maior é uma distância pequena, comparado com essa carga, que é fraca e está uma distância muito grande. Então, você colocar uma carga aqui, você não vai conseguir fazer ela ficar parada, embora tenha forças apontando para um lado dela e apontando para puxando para um lado e puxando para o lado contrário. A única opção que sobra é você colocar a carga desse lado. Tá? Por que você colocar a carga desse lado? Porque a carga desse lado, vamos supor que ela seja positiva. Tá? Se ela for positiva, ela vai ser repelida pela carga grande e atraída pela carga pequena. Você fala, mas a carga grande ela é mais forte. Sim, ela é mais forte, mas ela está a uma distância maior. E, de repente, existe uma combinação de distância com o valor da carga que faz com que a força que esse cara faz a essa distância grande seja igual e contrária à força que esse cara que é menor faz, mas que está uma distância menor, está mais perto. Então, ele sente mais a atração da outra, apesar da carga ser menor. Então, se você tem essa distância D, o que você tem que descobrir é quem que é essa distância X aqui no meio, que eu botei aqui em escuro, um pouco mais escurinho, tá? Opa, estou tirando o negócio fora do lugar aqui.
De tal maneira, se chama essa distância aqui de D e chama essa distância de X. E escreve a força que atua sobre essa carga. Essa aqui vai ter... O que você quer é que o módulo das forças sejam iguais. Você tem uma força para um lado igual em tamanho a força para o outro. Então, você precisa que o tamanho das duas seja igual. Então, escreve o módulo que essa aqui faz nessa, que é proporcional ao produto dessa carga com essa carga, dividido por uma distância, chama essa distância que você não sabe aqui, ó, chama ela de x, tá? Então, eu vou pegar, por exemplo, tem essa distância d, eu vou chamar essa distância aqui, que eu estou fazendo aqui, de uma letra diferente, de x, certo? Então, eu tenho essa distância x, e tenho essa distância d. Essa força aqui, dessa carga nessa carga, né, é o produto dessa com essa, dividido por uma distância que é d mais x ao quadrado. Então, d mais x, tudo isso ao quadrado. Ao passo que essa aqui vai ser o produto dessa carga, por essa carga, dividido por x ao quadrado, que é a distância x. Ou seja, o produto das duas por x ao quadrado tem que ser igual ao produto das outras duas cargas por d mais x ao quadrado. Tá certo? Mas olha, o que eu estou querendo descobrir aí? O que ele pergunta nessa tarefa? Nessa tarefa ele pergunta qual que é a distância, né? Fala, mas ele não diz quem que é a carga, ele diz quem que é essa carga, quem que é essa carga, ele diz essa distância, está perguntando essa distância. Mas quando você escreve as duas equações, você tem, entra uma carga aí no jogo que você não sabe quanto vale. Como é que você faz? Você não precisa fazer nada, porque ela aparece dos dois lados da equação. Quando você iguala a força que ela sente devido a essa carga, com a força que ela sente devido a essa carga, dos dois lados, o módulo de uma força igual ao módulo da outra, aparece o valor dessa carga que você não conhece. Só que aí, como aparece os dois lados da equação, você cancela as duas. Você não precisa nem saber, não precisa calcular. E daí você cai direto numa equação para x, que é uma equação de segundo grau que você resolve usando equação de Bhaskara, fórmula de Bhaskara para resolver a equação de segundo grau. Tá certo? Então, isso é um problema que vocês têm, que eu achei que é um problema interessante, que eu costumo dar isso em aula, e é mais ou menos para vocês terem uma ideia de como funciona essa questão de equilíbrio de forças, né? Às vezes a dificuldade que o pessoal tem é perceber que basta você igualar os dois módulos, e os seus dois módulos das forças que atuam em direções em sentidos contrários são iguais, a resultante é nula, tá certo? Uma outra questão que eu achei interessante, tá, nessa coisa aqui, é a questão, tá? Essa questão aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, de novo. Demora um pouquinho para carregar, tá certo? Essa questão 4 aqui, ó. Algum de vocês... Bom, nem todos, acho, provavelmente, pelo que eu entendi, tentaram fazer essas questões, né? A pergunta é, daqueles que tentaram, algum de vocês teve dificuldade, não entendeu como é que faz, ficou em dúvida, como é que é? Você diz especificamente dessa questão, professor? Desculpa que eu não... Porque a questão de cima é mais simples, na verdade, a questão 3, eu estou falando da questão 4. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Na boa, não estou cobrando, estou perguntando. Vocês tentaram fazer essa questão ou não? Quem tentou fazer essa questão? Sim, tentei sim, resolvi essa daqui, professor. Você conseguiu resolver? Sim, sim. Os outros não tentaram ou não conseguiram? Teve alguém que não conseguiu? Tá, você não tentou, tudo bem. E os outros ainda nem tentaram? Pessoal, só o negócio, tá? Essa semana, terminada essa semana, essas questões fecham, tá? Eu só preciso conferir ali, mas eu tenho quase certeza que a partir de semana que vem, vocês não conseguem mais resolver. Ó, a partir de segunda-feira que vem, vocês não têm mais como resolver essas questões. Tá, eu vou resolver lá no final, quando eu estiver fazendo recuperação. Mas lembra que você pode tentar resolver no final, quando você estiver fazendo recuperação,
tá? Mas vocês não vão ter tempo para fazer, que é muita coisa, tá? Então, deixa eu só dar uma dica para vocês nessa questão aqui, tá certo? Que é o seguinte, tá? Para a Stephanie e para o Adriano que já fizeram, tá? Isso aqui vai ficar realmente simples. Mas deixa eu só mostrar de novo uma outra figura que eu fiz para essa tarefa, tá? Só para deixar mais ou menos claro para vocês o que eu estou falando. Tá? Esse problema é o seguinte, tá? Ele te mostra, se você olhar lá no Moodle, tá? Você tem uma carga que ele te dá massa e dá um campo elétrico. Tá? Então, se você tem um objeto que tem carga e tem massa, ele tem peso e sofre ação de um campo elétrico, tá certo? E o que ele diz naquele desenho, tá? Se você olhar, tá? Eu estou aqui compartilhando a figura que eu fiz, que é a mesma, só que eu fiz já botando forças. Essa carga aqui, ela tem um peso e ela tem uma força que está atuando numa direção que ele não diz qual que é, mas se você quiser descobrir, não precisa, mas você pode descobrir, porque ele diz esse campo elétrico que atua aqui, ele diz quem são as componentes do campo elétrico. Né? Quando ele diz quem são as componentes do campo elétrico, o que ele está dando para vocês, tá certo? Basicamente, é a componente aqui na direção X, tá certo? Que é essa componente verde, e a componente na direção Y, que é essa componente verde também. Se você tem duas componentes de um vetor, tá certo? Você determina esse ângulo facilmente, se você quiser, mas não precisa, porque esse ângulo nada mais é a tangente dele, é esse valor, que é o EY, dividido por esse valor, que é o EX. E a força nada mais é do que a carga, né? Vezes esse valor de EX e vezes esse valor de EY, tá? Então, basicamente, o que você tem uma força-peso e uma força que puxa para cá. Então, essa força elétrica, ela puxa para cima e para a direita. E o peso puxa para baixo, obviamente, né? Da maneira como nós desenhamos aqui. Bom, se tivesse só essas duas forças, tá? O que aconteceria é que essa partícula lá, provavelmente dependendo se essa força é maior que a componente aqui, essa aqui é menor que essa, ela cairia e iria para a direita, porque ela tem, né, na direção Y, tem uma componente do campo elétrico que puxa lá para cima, e aqui tem o peso que a puxa para baixo. E tem uma componente do campo aqui que a puxa para a direita. Então, ela faria um movimento que é para baixo e para a direita, tipo uma coisa assim, tá certo? Seguindo esse desenho que ela iria para lá. Mas ela não sai do lugar. É porque precisa ter uma terceira força aí que mantém isso aí em equilíbrio. Equilíbrio significa que todas as forças que atuam sobre a partícula se somam componente a componente, tanto a componente da direção X como a componente da direção Y, e isso dá zero. Certo? E essa força é dada pela atração do fio. Então, esse fio, ele que faz com que a partícula não consiga sair ou ir embora. Tá? E essa atração, um fio, ele exerce sempre uma atração que está na direção, né, que eu botei em azul aqui, na direção do fio. Tá certo? Então, você tem um sistema, basicamente, de equilíbrio de forças. O que você tem? Você tem que a componente do campo na direção X, que é dado no problema, né? Vezes a carga, é a força da direção X, mais a componente dessa tensão na direção Y, aqui, desculpa, aqui é a componente, componente Y, tá? Eu falei X, desculpa. Você pegar o campo elétrico na direção Y, tá? Multiplicar pela carga, você tem uma força que puxa para cima. Você tem o peso, que é mg, tá? E você tem essa tensão que tem uma componente para cima também, tá certo? E lá nesse problema, ele define esse ângulo aqui como sendo o ângulo θ, certo? Portanto, esse ângulo aqui, né, por construção, é θ também. Então, se você pegar o valor desse... Você não sabe quem quer T, é uma incógnita, ele não te diz quem quer, né? Fala, bom, como é que eu resolvo isso? Eu não sei quem quer. Bom, a gente vai ver. Você pega isso aqui, pega e projeta ele na direção do Y. E soma com essa componente aqui, as duas somadas têm que dar exatamente
em módulo o peso, né? Ou seja, o equilíbrio de forças na direção Y é tal que T cosseno θ mais Q e Y é igual a mg, é o peso. Na direção X, só tem essa componente, que é o Q vezes EX, e tem essa componente da tração. Claro que o desenho não está na proporção, tá? Da maneira como eu desenhei, para que essa força aqui na direção X compense com a componente da tração, a tração tem que ser bem maior, tá certo? Então, eu teria que, na verdade, pegar esse vetor da tração aqui, mais ou menos desenhar ele uma coisa assim, bem maior do que eu desenhei. Tá? Aí, a componente dele aqui tem que ser exatamente igual a essa componente para que essas duas forças na direção Y se cancelem. Então, de um lado, você tem uma equação que é T cosseno θ mais Q e Y é igual a mg. E do outro lado, você tem T seno θ, que é essa projeção aqui, é igual a Q e X. Entendeu? O que ele está perguntando para você? Né? Eu nem lembro que esse problema ele pergunta. Acho que ele pergunta o valor da carga. Deixa eu ver onde é que está o meu... Ah, está aqui. Ó. Ele está perguntando o valor da carga que a massa tem que ter para que isso aconteça. Tá? Então, a tua incógnita, aquilo que você está tentando achar, é o valor da carga. Fala, mas olha, eu sei o campo, eu não sei a carga, né? Eu sei o peso, tá certo? Então, a carga é uma incógnita. Mas quando eu escrevo as equações, aparece um T, que eu não sei quem que é. Tá? Então, o que vocês fazem? É bastante simples, você deve ter feito isso na mecânica 1. Você isola o T, escreve de um lado, você tem duas equações de forças. De um lado, você deixa só T vezes 1 cosseno de θ, joga todo o resto para lá, e do outro lado, você deixa T seno θ, joga todo o resto para lá. Né? Aí, como é que você elimina o T? Você divide a de cima pela de baixo, ou de baixo pela de cima, tanto faz. Tá? Porque se você tem, por exemplo, T cosseno θ é igual a alguma coisa, e T seno θ é igual a alguma coisa, quando se divide T seno θ por T cosseno θ, o T com o T cancela, fica seno sobre cosseno, que é tangente de θ. E outro lado direito da equação, que não tem nada a não ser Q, EX e Y e o mg, vai aparecer uma razão também. E daí você obter uma equação para Q, tá certo? Então, esses problemas, apesar de parecerem um pouco complicados, é só uma questão de você tentar conseguir entender a geometria e ver que componente a componente, para que um corpo esteja parado, não quer dizer que não tenha força sobre ele, quer dizer que a soma das forças seja igual a zero. Tá? E tem que ser zero na direção X e zero na direção Y. Já esse problema 5 aqui, ele é muito parecido na maneira de resolver com aquele problema que eu fiz no meu vídeo lá, em que eu resolvo de 3 cargas. Né? Inclusive, a notação de vetor é igualzinha, e por isso que eu fiz daquele jeito nas aulas. Então, isso aqui é bem simples, é só botar os valores, calcular as forças e fazer as coisas, né? Lembrando de que tem que somar como se fosse vetor, tá certo? Tem componente X, soma com X, Y, soma com Y, tá legal? Desculpa, eu estou compartilhando a figura errada aqui com vocês. Tá? Deixa eu voltar aqui, apresentar então o Moodle. Pronto. Então, o que eu estava dizendo aqui, ó, esse problema 5 aqui, tá? Ele é relativamente simples, desde que você trabalhe com vetor exatamente do jeito que eu trabalhei naquelas notas de aula lá. Desculpa, naquele vídeo que está gravado, que vocês devem talvez ter assistido. Tá? Depois desses problemas, essa semana, tá, são relativamente simples, vocês têm problemas agora para fazer relativos a dipolo, tá? Como é que faz conta com dipolo, tá certo? Por exemplo, a primeira parte do problema de dipolo, tá, é sempre questão qualitativa, tá certo? E quando ele fala de momento, se você bota um dipolo num campo, o momento de dipolo gira de que jeito? Bom, o que vocês têm que lembrar, tá, que é o seguinte, é o que eu já estava falando no começo. O dipolo, tá, o momento de dipolo dele é sempre da direção da carga negativa para a carga positiva. Tá? Então, você tem
carga negativa, carga positiva, ou se você desenhar assim, tanto faz positiva ou negativa, tá certo? O dipolo é sempre da negativa a positiva. Dependendo de quem está embaixo, quem está em cima, ele vai apontar numa direção, vai apontar na outra. Tá? Quando você bota, né? Para que lado o dipolo, o momento de dipolo vira? Não pense em momento de dipolo. Pensa que o dipolo, ele é como um halteres, tá certo? Ele tem uma parte positiva e uma parte negativa. Tá? E ele é fixo, ele é rígido. Tá? Se o positivo gira para um lado, o negativo tem que girar para o outro. Tá certo? Então, quando você põe um dipolo num campo elétrico, não pensa no Pzinho, no momento de dipolo. Pensa na carga positiva e na carga negativa. A carga positiva, tá? Ela sempre vai na direção, ela se move na direção da linha de campo. E a carga negativa é na direção contrária. Pense, então, quando você tem, por exemplo, nesse desenho aqui, ele fala isso, mas aqui também. Ele fala, olha, né, por exemplo, eu tenho essa situação aqui, certo? Pensa no seguinte, fala, para que lado está indo a carga positiva e para que lado está indo a carga negativa, se é contrário à carga positiva. Então, com isso, eu sei, num campo, para que lado tem que ir o meu dipolo. Então, você nunca pensa no dipolo, mas pensa no positivo e no negativo. O que aconteceria com os dois? Tá? Se ele está assim, e você tem uma situação de campos, que ele puxa o positivo para um lado e empurra o negativo para o outro, o novo P vai ser, daí você sabe para que lado o P tem que apontar. Tá? Porque, às vezes, a ideia de P é um pouco abstrata demais, a gente não consegue olhar e falar, peraí, para que lado está esse P, né? Como é que eu desenho? Para que lado o P vira? Você não precisa decorar para que lado o P vira. Saber, P se comporta... Não, você tem que saber para que lado carga positiva vai, carga negativa vai. Porque o P vai depender, né, da posição da carga positiva e da carga negativa. Tá certo? Então, esses problemas, tá? Eles estão mais... Esse primeiro problema aqui, tá? O problema é o seguinte, tá? Imagina, no caso desse problema aqui, tá certo? Então, esse negócio de energia confunde um pouquinho também. Pensa no seguinte, você tem, tá, um dipolo num campo elétrico. Tá? Então, tem um campo elétrico assim, tem a carga positiva e a carga negativa. Tá? Lembra sempre que a posição de menor energia, tá, é a posição de equilíbrio. Então, se você deixar qualquer corpo da natureza, ele sempre vai procurar a posição de menor energia, tá certo? E existe em física a conservação de energia, tá certo? E conservação de energia, o que significa? Significa que se ele tem uma energia e ele se move, ele está transformando. Mover significa velocidade, energia cinética. Significa que ele está transformando energia potencial em energia cinética, tá certo? O que acontece, então? Imagina que eu tenho um dipolo positivo, negativo. Tá? Eu tenho um campo assim, indo nessa direção. O positivo vai querer ir para lá e o negativo vai querer vir para cá. Ou seja, essa posição aqui, tá? Para vir para cá, ele vai acelerar, ele vai ter que sofrer uma velocidade. E ele vai ficar dentro dessa posição, porque isso aqui vai ser atraído para o positivo, e esse aqui vai ser atraído, né, repelido, né, pelo campo. Imagina ter um eixozinho aqui que não deixa ele sair do lugar, ele só gira. Tá certo? Então, ele vai girar. Ao girar, ele vai adquirir energia cinética. E, portanto, ele vai perder energia potencial. Tá? Então, a energia potencial do dipolo, tá, aqui nessa posição, ela é maior do que nessa posição. Certo? Se ele ganha energia cinética, ele perde energia potencial. Então, o dipolo, a posição natural dele num campo que está indo nessa direção é ficar assim. Então, a posição que não é natural sempre exige mais energia. Faz sempre a comparação com uma coisa em cima do morro. Para você levar um objeto em cima do morro, você tem que dar energia para ele. Agora, descer o morro, ele desce sozinho. Ou seja, se ele está em cima do morro, a tendência dele é descer o morro. Ou seja, é daí da posição de mais energia potencial para a posição de menos energia potencial. Tá certo? Então, todos esses problemas aqui que vocês têm agora nessa tarefa 2, é basicamente nessa direção, de você tentar entender, tá? Não tenta ficar pensando, o que
né, decorar a fórmula. Tenta pensar em termos de força e o lugar natural, a situação mais natural que o corpo, que o dipolo quer estar. O dipolo ele sempre vai querer acompanhar as linhas de campo. Então, qualquer posição que seja não exatamente na direção da linha de campo, tá? Ele simplesmente vai ter energia potencial maior. Tá? Por exemplo, aqui, ó, essa energia potencial nessa situação, deixa eu só aumentar, se eu consigo aumentar isso aqui. Um minutinho, por favor. Tá, esse desenho aqui, ó, acho que vocês estão conseguindo ver um pouquinho maior agora. Tá? Esse cara aqui, ele tem menos energia do que esse aqui, porque ele está na posição natural dele, o dipolo que está alinhado com o campo. Para você conseguir fazer aquilo que ele desalinha do campo, você tem que fazer forças, tem que dar energia para ele. Então, aqui tem mais energia potencial e aqui tem menos energia potencial. Tá certo? A mesma coisa aqui. Tá certo? Então, as questões que vocês têm que tentar fazer agora, tá? São basicamente nessa ideia de quem que tem mais energia, quem que tem menos energia. Tentando perguntar qual que é a posição mais natural de um campo, da carga positiva e negativa. Por exemplo, nesse aqui, ó, tá certo? Esse aqui, ele está na posição que ele quer, ele está com a parte positiva na direção do campo e a parte negativa contrária ao campo. Né? Esse aqui está na pior posição possível, porque ele está com a parte positiva quase que completamente contrária para o lado que ele deveria estar e a parte negativa também. Então, para você pegar um dipolo que está apontando, né, e fazer virar ele assim para o lado contrário, você tem que fazer força. Então, essa posição tem bem mais energia atuando no dipolo do que essa posição aqui. Tá? Mas o que vocês têm que tomar agora um pouco de cuidado é quando vocês vão nos problemas, tá certo? Nas tarefas de dipolo, tá? Deixa eu voltar aqui para... O back dele não funciona muito bem, tá? Por exemplo, esses problemas aqui, ó, tá? Ele diz assim, ó, vou pegar só esse problema para vocês terem uma ideia, tá? Ó, você tem dois dipolos, tá? Que é esse dipolo aqui de cima e esse dipolo aqui de baixo, tá certo? Eles têm a mesma carga, tá certo? E eles têm, entre os dois, a mesma distância. Então, isso aqui tem a mesma carga que esse, que tem a mesma carga. Essas cargas são positivas, são iguais, e módulos são iguais às cargas negativas. E essa distância é exatamente igual. Portanto, o momento de dipolo, tá, em termos que ele está perguntando o valor numérico do momento de dipolo, está dizendo para que lado está o momento de dipolo, né? É claro que o momento de dipolo aqui, lembra que o momento de dipolo é sempre na direção da carga negativa positiva, ela está apontando para cima. E o momento de dipolo aqui está apontando para baixo, porque a carga positiva está para baixo. Tá? Mas não é isso que ele está perguntando, ele está perguntando qual que é o valor do momento de dipolo. E valor é o módulo, tamanho, intensidade. E os dois têm a mesma intensidade, o mesmo momento de dipolo em módulo. Por quê? Porque os dois são formados por duas cargas iguais que estão separadas pela mesma distância. Tá? Então, quando ele pergunta qual o valor do momento de dipolo de cada um dos dipolos, tá? É basicamente você dizer que eles é o mesmo, tá? E não importa que um esteja aqui em cima e que esteja aqui embaixo, porque essa questão de em cima e embaixo vai aparecer depois, tá? Quando ele chega aqui, por exemplo, né, ele diz agora, uma vez que você resolveu e calculou quem que é o momento de dipolo desse negócio aqui, tá certo? Aí sim, depende qual que é o campo elétrico nesse ponto aqui. Tá? Aí já precisa, aí depende da posição, porque campo elétrico é um vetor e depende da distância. O momento de dipolo só depende da carga e da distância entre as cargas, que nos dois casos é igual. Agora, o campo elétrico aqui, ele vai ser um campo elétrico apontando para cima, porque as linhas de campo elétrico do dipolo no eixo de dipolo, elas são linhas verticais. Se vocês assistirem meu vídeo lá, vocês vão entender isso aí. Tá? Onde eu faço um problema de dipolo, né? Como é que é o campo do dipolo no eixo do dipolo, tá certo? E aqui, se vocês forem olhar lá nas notas de aula, tá? Nas notas de aula não, um outro vídeo que calculou dipolo aqui.
perpendicular ao eixo, tá? Essa carga positiva aqui, ela faz um campo nessa direção, apontando para baixo e para a direita. Desculpa, essa carga negativa, perdão, eu estou lendo, isso aqui é negativo, tá? Ela faz um campo, né? Carga negativa faz um campo na direção da carga, ela faz um campo para cima e para esquerda. A carga positiva faz um campo indo para longe da carga, né? Esse cara faz um campo, então, para cima, para a esquerda, e esse cara faz um campo para cima, para a direita. Portanto, o que você tem aqui? Você tem um campo, que é esse aqui, que é para cima, puxa para cima, esse puxa da carga negativa para cima, para a esquerda, e o da carga positiva para cima e para a direita. Portanto, você tem dois vetores iguais assim, cujas componentes na direção horizontal se cancelam, porque são exatamente iguais. Se uma aponta numa direção e outra aponta na outra, são exatamente iguais, essas componentes aqui se cancelam, só sobra a componente na vertical. O que você precisa fazer? Você precisa calcular a componente, esse que você calcula o campo, e pega a componente vertical dele, que está apontando para cá, e soma com a componente vertical desse aqui, né? Usando as fórmulas do dipolo, mas aquela fórmula aproximada, não aquela fórmula exata, certo? E todos os programas são a mesma coisa, daí ele só muda a posição do dipolo, fica mudando, bota o dipolo de um jeito, bota o dipolo do outro. É simples, você vê que as mesmas figuras só está mudando, né, a posição relativa das cargas, tá, comparado com a distância ao ponto A, tá certo? Sim. Professor, até eu estava respondendo essa questão 4 aí, e tive um pouco de dificuldade com relação a essa direção aí dos campos, né? Mas, que nem numa pergunta, a componente do eixo X e a componente do eixo Y, né? E por visualizar o eixo X e o eixo Y, eu coloquei invertida, né? Os campos, mas na verdade é porque, agora o senhor acabou de explicar ali, a menos, a carga negativa puxa para um lado, né, por exemplo, a de cima, e a positiva empurra para o outro, o que vai fazer com que aquela S1 ali seja componente Y, né, e não a X, né? Sim, você está falando dessa aqui que eu estou circundando? Isso, exatamente. Tá, justamente. Sempre pensa, tá, é o que eu falo, às vezes é mais fácil a gente pensar em termos de cargas, não, porque assim, como eu falei, quando você tem um dipolo, tem toda a equação, tem tal, é difícil você enxergar o que está realmente acontecendo, usar aquela equação do dipolo. O que você faz nesse caso, Adriano? Você faz assim, você fala, olha, eu quero calcular o campo, são 4 cargas, eu quero calcular o campo que essas 4 cargas exercem nesse ponto aqui. Lembra que o campo está sempre na direção da linha que une a carga ao ponto, né? Isso é tranquilo. Então, essa carga negativa, lembra que a carga negativa sempre faz campo puxando na direção dela. Então, essa carga negativa aqui, ela vai fazer um campo nessa direção, ou seja, esquerda para cima, né? Então, nessa direção desse lado, desse triângulo. Então, está puxando para cima e para a esquerda. A carga positiva é sempre um campo contrário, né? É um campo indo para longe da carga. Então, vai ser um campo nessa direção. Para cima também, só que para a direita. Portanto, se você calcular esse campo aqui, tá? Você calcula esse campo aqui. Tá? Dá um vetor. Você vai calcular o tamanho dele. Se você pegar a componente dele na direção Y e multiplicar por 2, você tem a resposta. Por quê? Porque você tem basicamente o que você tem ali, né? Às vezes não precisa nem fazer a conta a equação do dipolo. O que você tem ali, né? Olha, você tem a carga positiva e a carga vermelha, tá certo? Ela está fazendo a força nessa direção. Aqui é onde está o ponto A. A carga negativa, tá? Está fazendo um campo assim, tá certo? Deixa eu ver se, olhando aqui para... Isso, vocês estão vendo aí. Basicamente, o que eu estou reproduzindo ali são os campos no ponto A, tá certo? Deixa eu achar onde está aqui. Tá, desculpa, está voltando para a imagem aqui. Então, o que acontece? Olha, você tem um campo para cá e um campo para cá, a resultante vai ser alguma coisa na direção vertical. Então, o que você precisa fazer, basicamente, é calcular um deles e calcular a projeção nessa direção.
Isso vai te dar o campo daquele dipolo naquele ponto. O de baixo faz o quê? O de baixo, ele está fazendo naquele ponto A um campo para cima e para a esquerda, certo? Para longe e para... Desculpa, para a direita, não esquerda. Às vezes eu troco esquerda com direita, né? Então, para longe e para a direita. E esse aqui ele puxa na direção dele, para baixo e para a direita. Então, ali você tem uma situação um pouco diferente. Você tem, em relação àquelas cargas de baixo, você tem um campo assim e outro assim. Lembra, o caso anterior era assim, ó, né? No ponto A ele tem isso aqui, certo? No ponto A, devido às duas cargas ali na AQ1, tá certo? Q1 e S1. Agora, Q2 e S2 faz um campo no mesmo ponto assim, que vai ter uma componente puxando só para a direita. Então, qual que é a resultante que ele tem aqui? Aqui você tem um campo puxando para a direita, com uma componente, e uma componente com um campo puxando para cima, tá certo? Que vai ser dada. E vai ser, esse campo vai ser mais forte, esse puxando para cima, que é o resultado desses dois, vai ser mais forte que esse puxando para a direita, porque a distância é menor. E se a distância é menor, né? Não sei, as cargas, não sei se as cargas têm o mesmo valor, né? Acho que, não, as cargas são diferentes. Precisaria ver de novo também, claro, fazer a conta, às vezes, o produto das cargas, mas muito provavelmente esse campo para cima vai ser maior, porque embora ele esteja a carga um pouco menor, a distância é menor. E como vai embaixo a distância ao cubo, né, a outra distância maior ao cubo, faz com que o denominador fique muito grande, daí a razão fique pequena. Tá? Então, ficou mais ou menos claro como é que você faz? Você não precisa ficar aplicando fórmula de dipolo, simplesmente calcula, no caso simples, assim, calcula quem são os campos, pega as componentes, e quando você tem uma situação simétrica como essa que eu desenhei, tá? Você não precisa, como você tem essas daqui, as componentes na direção X são exatamente iguais e contrárias, porque ele tá bem, você vê que ele está bem no meio, né? Ele é simétrico. Se ele estivesse aqui em cima, nessa direção, é diferente, mas ele está exatamente no meio. Então, sempre uma componente vai cancelar a outra componente, sobra uma só. Que nesse caso, da carga Q1, é componente vertical. Então, você calcula um cara, calcula a componente e multiplica por 2. Por que por 2? Porque tem a do outro também, que se soma ele, que é exatamente igual, né? E está puxando na mesma direção, no caso da vertical, do que ele está. Certo? Então, esses problemas, na verdade, se vocês forem olhar um pouco mais friamente, eles são muito mais trabalhosos do que... Tá? Mas tentem sempre, tá? A minha dica com relação a esse tipo de pergunta é você tentar simplificar, não pensando tanto em termos de dipolos, mas pensando em termos de cargas individuais. Tá? Fala, então, por que eu aprendo sobre dipolo? Porque existem situações, sim, práticas, em que a gente está querendo saber qual que é a intensidade do campo aqui, ele quer realmente saber, né? Ele está relativamente perto dos dois, ele está fazendo um problema em que você ainda consegue fazer a conta individualmente. Mas se você tivesse, por exemplo, um desses dipolos, e estivesse calculando o campo, uma distância relativamente grande, tá? Aí você calcula direto, na maioria desses problemas que a gente usa em algumas situações práticas, está realmente calculado, quer saber não tanto para que lado o vetor está apontando, mas basicamente qual que é a intensidade do vetor, né? E daí você aplica a fórmula do dipolo, porque a fórmula do dipolo já está levando em conta todas essas coisas que eu falei. Tá? Uma outra coisa que vocês podem fazer para resolver tem um vídeo lá, acho que é do professor Sherdil, tá? Que ele calcula, não sei se é ele o vídeo, eu preciso dar uma olhada aqui, deixa eu voltar aqui, só um minutinho. Tem o vídeo que fala do campo de polo perpendicular, isso aqui é o meu vídeo, tá? Que é o campo de polo no eixo. Tem o vídeo do professor Sherdil, né? Que é um campo que ele faz, desculpa, ele fala ele chega numa equação também já para o campo resultante se você está no eixo perpendicular. Vocês podem usar essa fórmula dele também, tá? A única coisa que vocês têm que tomar cuidado, né, se você quiser aplicar diretamente a fórmula que ele aplica, tá certo? É você tomar o cuidado de, ao fazer a conta,
ver exatamente para que lado está a resultante. Tá? E no caso de um dipolo, tá certo? Que é o que a gente está tentando... desculpa, eu entrei na coisa errada aqui. No caso do dipolo, que é o que a gente está tentando fazer aqui, ó, tá certo? No caso do eixo, você está no eixo aqui perpendicular ao eixo, tá? Isso aqui é na direção do eixo, isso aqui é perpendicular ao eixo, tá certo? O campo vai ser sempre, né? Você lembra que esse negativo puxa para cima e para cá, o positivo empurra para cima e para lá, tá certo? Então você vai ter um campo nessa direção para cima. Então, se vocês quiserem memorizar, não precisa, mas se você tem um dipolo, tá? O campo no eixo perpendicular ao centro do dipolo, ele vai ser sempre apontando, fazendo 90 graus, ou seja, ele vai estar fazendo 90 graus aqui, ou seja, ele vai estar alinhado com o eixo do dipolo, tá? Ele é paralelo ao eixo do dipolo, e ele vai da carga de cima para baixo, ou seja, ele vai estar apontando nessa direção aqui. Tá? Por exemplo, nesse problema aqui, tá certo? O campo desse dipolo, ele é paralelo, o campo que eu estou calculando perpendicular ao meio, ao eixo do dipolo. O campo que esse dipolo faz aqui, ele é um campo nessa direção, paralelo ao eixo do dipolo, apontando da direção positiva para a direção negativa, tá? Por quê? Por causa desse exemplo que eu dei para vocês. Esse aqui, na verdade, são dois campos, um para lá, um para cá, que dá uma resultante para cá. Nesse caso, o que esse campo faz? Ele faz também um campo paralelo aqui, então vai ser nessa direção, né? E no sentido aqui da negativa. Então, aqui, paralelo, nessa direção, no sentido negativa, resultante para cima. Esse aqui, paralelo a esse, né? Paralelo no sentido negativo. Por quê? Porque ali os campos são assim, tá certo? Eles fazem... Então, você vê que essa coisa, que o resultado que o professor Sherdil mostra na aula dele, vem desse fato que a gente vê. Quando você considera separadamente, você chega nessa conclusão, tá? Por isso que as contas fecham, tá? Então, se vocês quiserem usar direto, ou fazer, se você numa situação você não lembra a equação do dipolo, você faz carga a carga, tá? Se você quiser ganhar tempo, você pega a fórmula que ele deduz, né? Calcula direto e só tem que lembrar o que vai ter aqui uma componente na direção y seria positivo, e aqui uma direção x positivo. Se bem que aqui, tá? Ele não especifica bem se ele está considerando o eixo y positivo para baixo, o eixo x. Mas eu imagino, tá, que isso aqui seria essa distância, quando não dizem exatamente para que lado está apontando os eixos, é sempre parte da convenção que o eixo x positivo vai para a direita e que o y para a direita e que o eixo y positivo vai para cima, tá? Mas é basicamente isso, não tem muito segredo, tá? Agora, pessoal, é importante que vocês tentem ler essas coisas, até para ter dúvidas e para não deixar acumular muito esse negócio, porque vocês veem que, embora não sejam problemas muito difíceis, né, eles são, às vezes, trabalhosos, eles vão requerer um certo tempo. E um conselho que eu dou, né, que é uma coisa legal do ERI, né, pelo menos assim, essa é a minha experiência dando essa disciplina para turmas antes de vocês, né, é que o pessoal interage muito, as pessoas discutem muito, e vocês devem aproveitar isso, discutir entre vocês, tá, dúvidas, e pode, obviamente, sempre me perguntar, não tem problema nenhum, mas às vezes funciona, a dinâmica é muito legal quando vocês discutem entre vocês, e daí, de repente, surge uma dúvida, você fala, mas a gente está entre essa dúvida, acontecia muito isso mais passado, pessoal, uns acham isso, outros acham aquilo, né? Quem que está certo, quem que está errado, às vezes os dois estão mais ou menos certos, mas não está faltando alguma coisa que não perceberam, tá certo? Então, essa dinâmica de vocês discutirem entre vocês funciona muito bem. Uma coisa que funciona muito bem também é o fórum de discussões, porque quando vocês escrevem para mim, eu respondo com o maior prazer, não tem problema, né? Assim que eu durmo cedo, mas se eu estiver dormindo eu respondo, senão o assistente para responder no dia seguinte.
Mas basicamente é o seguinte, quando vocês mandam para mim, eu respondo, mas às vezes eu estou ocupado, eu dou aula para física também, então às vezes eu estou ocupado com a outra turma, respondendo outras questões, preparando aula para outra turma, né? Mas sempre que eu tenho tempo, eu volto e eu respondo, tá? Só um minuto, Lucas. E daí o que acontece é que aquele fórum, todos nós professores, sempre tem um professor que às vezes está disponível e pode responder diretamente no fórum. Às vezes até colegas de vocês discutem no fórum. Então usem o fórum também, que a chance de vocês obterem, né, uma resposta mais rápida no fórum de questões é maior do que você mandar uma pergunta específica para mim ou para qualquer outro professor. A gente responde, só que às vezes leva mais tempo, porque a gente tem que responder a várias pessoas ao mesmo tempo, eu, no meu caso, de turmas diferentes, de duas disciplinas diferentes. Lucas, quer fazer uma pergunta? Não, eu acabei apertando a tecla sem querer aqui. Ah, tá, Foi mal. não, tranquilo. Tá certo? Então, bom, pessoal, então é o seguinte, ó, tentem dar uma repassada nessas dúvidas aí, nessas questões, para vocês tentarem fazer, porque vocês tendo dúvida, tá, eu consigo ser bem mais específico e direto nas dúvidas de vocês e perceber onde é que vocês não estão entendendo, porque às vezes o problema a diferença que a gente vai ver quando vocês voltarem para a aula presencial, é que na aula presencial, às vezes, na hora você está vendo e fala, putz, eu não entendi essa explicação, por favor, explica de novo. E às vezes aqui, demora para vocês perceberem onde é que estão as dúvidas. Por isso é super importante para que a gente consiga, para que eu consiga ajudá-los melhor e tirar dúvidas melhor de vocês, esclarecer alguns conceitos, né? Vocês tentarem ler e fazer esse problema. Porque muito provavelmente, alguns de vocês vão acabar se enroscando neste ou naquele problema, né? Às vezes acaba enroscando em poucos, às vezes acaba enroscando em mais problemas. Então é importante, se você chegar e falar, olha, eu não entendi exatamente, daí eu consigo, né, saber exatamente o que você não entendeu, onde é que está a tua dúvida, como é que eu posso fazer para te explicar isso aí melhor, tá certo? Então tentem fazer tudo e terminar, né, pelo menos até quarta-feira, conseguir dar uma olhada geral em tudo, para que quarta eu consiga explicar umas coisas mais detalhadamente para vocês, tá certo? Vocês têm mais alguma dúvida? Tá, então é o seguinte, ó, como eu não sabia, como todos vocês que estão intervindo e fazendo perguntas, isso acaba ficando gravado depois nos nossos vídeos, né? E às vezes você fala, não queria, não tem como não aparecer a voz de vocês, tá? Mas como eu falei, só a nossa turma, só vocês têm acesso a esses vídeos. Eu criei uma lista, que é a lista dessa turma, e só vocês têm acesso, certo? Então esses vídeos, eles não vão cair no YouTube, não vão cair no Instagram, qualquer coisa que seja, tá certo? Porque esse vídeo você só tem acesso se você for aluno da URGS, se você entrar no sistema do Drive do Google usando o endereço de vocês da URGS, e essa turma especificamente, só vocês regularmente matriculados têm acesso a esses vídeos. Um colega de vocês, por exemplo, que faz Física 2 também, quiser assistir meu vídeo, ele não consegue, porque ele não é dessa turma, tá certo? Então, pessoal, vamos fazer assim, tentem fazer o máximo que vocês consigam até quarta-feira, porque daí na quarta a gente continua discutindo melhor essas questões, tá certo? Se vocês não tiverem mais perguntas, eu vou parar a gravação agora, tá certo? Deixa eu encerrar a gravação. Tá, a partir desse momento não estou mais gravando.